Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estou aqui morrendo de saudade, tá certo? Mas o nosso assunto de hoje é Inglaterra e Revolução Industrial, capítulo 9, ok? Nós vamos iniciar falando da Revolução Inglesa, né? Que se destacou-se justamente durante o século XVII. O que nós podemos falar, né? Por início, do absolutismo, a monarquia parlamentar, né? Grupos de comerciantes, donos de manufaturas e dos proprietários rurais se uniram em torno do parlamento. Aí logo em seguida veio a Revolução Gloriosa. Mas se nós voltarmos um pouco para o início, que é do absolutismo à monarquia parlamentar, nós podemos destacar, em especial, que foi o palco de mudanças políticas, justamente que aconteceu na Inglaterra durante o século XVII, né? E que deu todo o processo chamado de Revolução Inglesa, que foi do ano de 1642 a 1689. E esse absolutismo inglês, né, teve início com o rei Henrique VII, tá? E logo em seguida deu continuidade a esse poder, né, absolutismo na Inglaterra, com o reinado de Elizabeth I, justamente essa foto que vocês estão vendo aí do lado, que é de Elizabeth I, que foi do período de 1533 a 1603. Eu achei essa foto belíssima. Pense em quantas pérolas tem essa rainha. Muito rica, né? Ave Maria, eu queria todas essas joias para mim. Aí, durante essa época, teve um grande crescimento econômico no país, né? Também se destacou-se os grupos de comerciantes, donos de manufaturas, dos proprietários rurais que se uniram em torno do parlamento. Aí, logo em seguida, veio essa Revolução Gloriosa. Mas o que foi essa Revolução Gloriosa, né? Foi um episódio que aconteceu com conflitos que terminaram quando o rei Guilherme III assumiu o trono britânico, dando origem justamente, né, à Declaração de Direitos, que foi em 1689, certo? Temos também desdobramento na vida social. O que nós podemos destacar, né, do desdobramento da vida social? Nós vamos falar um pouquinho. Se deu justamente após a Revolução Gloriosa que se instalou-se a monarquia parlamentar no Reino Unido, né? Que vigora até atualidades. Aí nós temos, né, porém, o monarca inglês continua exercendo suas funções importantes, como a chefia do Estado, a chefia das Forças Armadas, a chefia da Igreja Anglicana, né, que é congregada cerca de 43% da população do Reino Unido. Aí logo em seguida se destacou-se a Revolução Gloriosa, que foi justamente transformações na vida econômica, certo? Que se destacou-se o sistema feudal no Reino Unido também. A burguesia das cidades e a nobreza rural, convivência política e econômica. Também podemos destacar o desenvolvimento do capitalismo industrial. Além disso, alguns historiadores fez alguns comentários, né, que se destacou-se outras consequências nessa Revolução Gloriosa, como, por exemplo, a tolerância religiosa e liberdade de expansão política e filosófica. Isso aconteceu, né, no século XVIII já, né? Aí nós vamos, Revolução Industrial, que se destacou-se da produção artesanal à produção nas fábricas, né?
Na Europa, entre os séculos XVIII e XIX, desenvolveu-se uma nova forma de produção de bens, realizada por trabalhadores assalariados e com o uso predominante de máquinas. Tudo isso aconteceu na Europa entre os séculos XVIII e XIX. Segundo os historiadores, foi chamada a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, teve alguns destaques, né? Que foi justamente o artesanato e a manufatura. Como também o trabalho do operário foi subdividido em dois, que era justamente o que nós podemos destacar nessa época, dessa divisão, foi o primeiro momento, né, entre os séculos XVIII e XIX, o segundo momento, que foi entre os séculos XIX e XX, e o terceiro momento, desde meados do século XX. Tá? No primeiro momento, o processo industrial ficou mais concentrado. E no segundo momento, a industrialização espalhou-se por algumas áreas da Europa. E no terceiro momento, teve grandes avanços tecnológicos do mundo contemporâneo, certo? Impactos. As sociedades urbanas e industriais. Temos as condições de trabalho, que eram muito precárias, né? Era muito precária, as instalações das fábricas prejudicavam a saúde dos trabalhadores. Em muitas fábricas o ambiente era sujo, poeirento, né, mal ventilado. Isso prejudicava muito o andamento do trabalho, né? Tinha também, apesar desses avanços da medicina na época, tinha essas condições de trabalho, tinha também as péssimas condições de moradia dos operários nesse período. O trabalho feminino e infantil também se destacou-se, né, nessa época da Revolução Industrial. Em outros tempos de sociedade, mulheres e crianças trabalhavam na agricultura, na criação de animais e no artesanato. Em constante em maioria dos homens, as mulheres que trabalhavam nas fábricas também costumavam trabalhar em casa, cuidando das tarefas domésticas e dos filhos. Aí do lado, né, vocês têm uma réplica da locomotiva. A palavra significa foguete em inglês. Fotografia de 2010. Interessante, né, como era, né, o efeito antigo, né, tecnologia antiga, né, para hoje, que é a nossa moderna, né? A gente vê que é uma coisa bem menos lapidada, né? Menos tecnológica, né? Falando resistências operárias, que foi justamente que se destacou-se as más condições de trabalho, provocaram grandes conflitos entre os operários e os donos das fábricas, né? Operários que invadiram fábricas, desemprego, a miséria, os salários baixos e a opressão surgiram também na Inglaterra no final do século XVIII. População e cidades. Nós tivemos aí grande destaque: saúde pública e reduzir as taxas de mortalidade provocadas por doenças como varíola, cólera, tifo, tuberculose, entre outros, né? Também teve aumento demográfico, fez-se sentir no crescimento das cidades. Também tivemos como fenômeno mundial o crescimento das cidades desdobrou-se em várias dimensões na vida social. Principais aglomerações urbanas no mundo de 2014 em milhões de habitantes, né? Nós temos aí o destaque na página 119, tem a cidade, o país e a população, certo? Aí vocês dão uma olhadinha aí, tá? No livro de vocês, página 119, tá bom? Gente, foi ótimo estar com vocês, até a próxima, se Deus quiser.